Ei, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Melissa, Daniel, Letícia, Enzo, Bia. Vamos abrindo aí o vídeo, quero ver vocês. Ei, Felipe, bom dia. Bom dia. Pessoal, eu estou vendo aqui que a Melissa já colocou lá no chat, Melissa presente. Conforme vocês forem entrando, vão se lembrando de fazer isso, tá? Colocar o nomezinho de vocês e a palavra presente, certo? Foi a forma que a escola encontrou de verificar todo mundo que está participando das videoaulas. Beleza? E aquela atividade que eu passei para vocês sobre as orações substantivas, depois daquela primeira parte da correção, tiveram mais facilidade para fazer? Tiveram? Melissa, foi mais tranquilo? Ai, que bom. Ana Clara, bom dia. Rafaela. Bom dia. Bom dia, amores. Vamos lá, eu gosto de olhar para vocês, gente. Tem gente que não liga a câmera, né? Júlia tá fazendo uma arrumação na casa? Turma da cama, tia. Ah, isso aí, garota responsável. Pessoal, bom, tá dando o nosso horário. Eu vou compartilhar a tela daquela atividade com vocês, aquela primeira parte que nós corrigimos e que vocês optaram que eu corrigisse a segunda parte hoje, lembram? Então, vou compartilhar aquela tela com vocês. Está aqui, certo? Essa primeira parte nós já corrigimos, fizemos juntos, coloquei todas as observações para vocês, certo? E aí, pessoal, nós paramos, foi justamente na número 5. Nessa número 5, eu gostaria que vocês analisassem comigo o seguinte: todos os enunciados abaixo correspondem a orações subordinadas substantivas, exceto. Então, isso aqui tem que me chamar a atenção, exceto. Quando nós misturamos as orações substantivas, o ideal é usar, desculpem, quando nós misturamos as orações subordinadas, que elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais, o ideal para saber se ela é substantiva é usar o isso, isto, disto ou disso. Lembram desse recurso que eu combinei com vocês? Então, o ideal é usar esse recurso para que a gente consiga ter certeza se é ou não substantiva. Tudo bem? Então, diante disso, aqui é o que nós vamos fazer. Primeira coisa, todas essas orações têm o quê? Não é isso? Eu falei para vocês que o que é a conjunção e que é a parte da oração que será subordinada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é grifar para vocês todas as orações subordinadas. Vamos lá. Espero sinceramente isso, que você não falte mais. Essa é a oração subordinada. Desejo que ela volte. Se o que é a conjunção, é onde ele está, que é a oração subordinada, certo? Não foi isso que eu combinei com vocês, que eu expliquei? Vamos lá.
Gostaria de que todos me apoiassem. O que está aqui, só que ele está antecedido de preposição. Então, esta é a oração subordinada. E lembrando que se está antecedida de preposição, a preposição faz parte dela. Tudo bem? Depois, tenho medo de que esses assessores me traiam. Observem que eu tenho que aqui, também antecedido de preposição. Então, essa oração aqui é a subordinada. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Então, eu tenho que foram convocados, onde tem o que, é a minha oração subordinada. Beleza. Localizei aqui todas as orações subordinadas. Agora, nós vamos usar aquele recurso do isso, isto, disso ou disto, certo? Nós vamos usar esse recurso aqui que nós temos. Aí vocês vão analisar, então, a primeira oração. Espero sinceramente isto. 2 pontos. Que vocês não faltem mais. Então, nessa situação, que é a positiva, o isto já foi antecipado, porque a oração subordinada explica o que é isto. Nesse caso, foi substituído pelo isto que já estava na oração. Concordam? Se já estava na oração, ela é adjetiva? Sim, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva, tá bom? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ela é uma oração subordinada substantiva. Deixa eu escrever separado. Apositiva. Tudo bem? É a classificação dela. Por que que ela é apositiva? Ela tem valor de aposto. Então, aqui eu estou falando que todas são substantivas, exceto uma. É o caso dessa? Não. Vamos para as próximas. Desejo que ela volte. Eu desejo isso. Pude substituir pelo isso ou disso? Pude. Deu certo? Deu. Então, eu já sei que é oração, eu já sei que é subordinada, e como eu troquei por isso ou disso, eu já sei que ela é substantiva. Se ela é substantiva, aí eu pergunto a vocês, qual é a classificação dela? Quem deseja, deseja o quê? Deseja o quê? Então, ela precisa de um objeto direto, ou seja, um complemento que complete a oração principal, certo? Sem o auxílio da preposição. Combinado? Então, esta também é uma oração subordinada substantiva? Também. Se ela é subordinada substantiva, ela também não é a exceção que nós estamos pedindo. Pessoal, até aí alguma dúvida? Estou indo devagar demais na explicação ou é assim que tá bom? Assim tá bom. Tá bom, sim. Então, vamos lá. Gostaria de que todos me apoiassem. Primeira coisa, vamos tentar trocar por uma dessas palavrinhas que eu coloquei aqui para vocês. Gostaria de que todos me apoiassem. Gostaria disso.
Deu para trocar por isso, isto, disso ou disto? Deu, certo? Ah, tia, o isso e o isto aqui vai fazer o mesmo efeito? Vai, tá? Eu não preciso me atentar à regra por enquanto, não. É isto ou isso, disto ou disso, beleza? Então, deu para trocar? Deu. Se deu para trocar, eu sei que é uma oração. Eu sei que é subordinada. Se deu para trocar, é a prova que ela é substantiva. Se ela é substantiva, agora eu tenho que analisar que tipo de oração substantiva ela é. Observe que isso aqui é uma preposição. É uma preposição que completa o sentido de quem? Gostaria. Gostaria de quê? De que todos me apoiassem. Então, o de completa o sentido do verbo, por isso, ela tem valor de objeto indireto. É uma oração subordinada, objetiva, indireta. Estão lembrando do conteúdo, gente, agora? Estão se dando conta do que nós estamos fazendo? Vamos lá. Aqui, na letra D, tenho medo de que esses assessores me traiam. Primeira coisa, dá para encaixar o isso ou disso aí? Tenho medo disso. Deu para encaixar. Troquei toda a oração subordinada pelo disso. Observem por que eu usei o disso. Porque aqui eu tenho uma preposição, certo? Então, tenho medo disso. Beleza. Já sei que é uma oração, já sei que é subordinada, porque precisa completar a oração principal. Já sei que é substantiva, porque eu consegui trocar pelo disso e deu certo. Só que observem agora. O de, que é a preposição, ela completa o sentido do verbo tenho ou do substantivo medo. Completa o sentido do Medo. substantivo. Se ela completasse o sentido do verbo, ela seria uma objetiva indireta. Como ela completa o sentido do nome do substantivo, ela é classificada como completiva nominal. Por que completiva nominal? Porque completa o sentido do substantivo medo. Certo? Tá claro isso aí para vocês? Alguém não está entendendo ainda o que eu estou fazendo aqui? Beleza? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Pessoal, tentem trocar a oração subordinada por isso ou disso. Os jogadores, isso, apresentaram-se ontem. Dá certo? Não. Não tem como trocar por isso ou disso. Se não tem como trocar, qual é a oração que é a nossa exceção? A letra E. Ficou claro isso para vocês? Sim. Beleza, gente? Eu gosto do retorno, tá? Eu gosto de olhar o rostinho de vocês para poder perceber se vocês estão entendendo ou não. Tá tudo bem, então, né? Joia. Vamos para número 6. Na número 6, olha só. Observe o texto abaixo. É claro
que eu vou é uma propaganda do Rock in Rio, né? Na verdade, cujo patrocinador aqui foi a Claro, por isso esse jogo de palavras entre o Claro e eu vou, né, que é o Rock in Rio. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: o texto acima é um anúncio publicitário com a finalidade de divulgar um evento musical e, ao mesmo tempo, uma operadora de telefonia móvel, que é a Claro. Sobre a estrutura sintática do texto, é inadequado, ou seja, é incorreto afirmar que. Vamos analisar. A oração é claro, funciona como oração principal e necessita de um complemento para transmitir sentido lógico. Se eu dissesse simplesmente para vocês, é claro, teria sentido completo nesse contexto? Não. Vocês iriam me perguntar, o que é claro, professora? O que é que está claro, professora? Então, nesse caso, essa afirmativa está correta? Está correta, certo? Esta afirmativa está correta. Aí, na segunda, na letra B, eu digo a vocês, a estrutura que eu vou, completa o sentido da oração principal. Isso tá certo, turma? Tá certo ou não? Sim. Que eu vou completa o sentido da oração principal. Sim. Tá certo. Então, também é uma afirmativa correta, certo? Depois, na letra C, a estrutura que eu vou funciona como objeto direto da oração principal. Vocês marcaram qual? Destravem aí, me falem. Qual vocês acham que é a errada? Marquei Qual vocês acham que é a errada, turma? Ninguém quer falar comigo hoje? A C. Ninguém quer falar? Eu marquei a C. Beleza, vamos lá. A estrutura que eu vou, ela completa o sentido da oração principal. Isso é fato. Só que ela não tem valor de objeto direto. Observem que essa é a errada, por quê? Porque ela tem valor de sujeito. Lembram que eu disse a vocês que toda vez que começa com verbo de ligação, é característica de uma oração subjetiva? Então, começou com o é claro. É claro, característica da oração subjetiva. Então, eu não tenho sujeito aqui. O que funciona como sujeito para essa oração principal, é claro, é o que eu vou. Então, a oração, a classificação correta seria subjetiva, que é essa letra E. O termo que, ele é uma conjunção integrante, porque nas orações subordinadas substantivas, eu tenho conjunções integrantes, que é o caso do que e do se. Então, a afirmativa errada é a letra C. Aqui eu disse que ela era objetiva direta. E está errado. Alguma dúvida até aí? Rafa, quer falar alguma coisa? Tinha marcado a letra C.
Eu tinha marcado a letra C. Eu tô Tinha entendendo. marcado a C, Rafa? Aham. Vamos prosseguir, então. Assinale a alternativa cuja oração... Assinale a alternativa cuja oração é substantiva predicativa. O que eu disse sobre a predicativa, turma? A predicativa, ela tem que ter um verbo de ligação ao lado da conjunção. Não foi isso que eu disse? Então, prestem atenção. Vamos grifar todas as orações subordinadas. Todas. Espero que venhas hoje. Se o que está aqui, o que venhas hoje é a oração subordinada. O aluno que trabalha é bom. Que trabalha é a oração subordinada. Meu desejo é que te formes logo. Se o que... Ah, desculpa, peraí. Esse é não faz parte da oração subordinada. Peraí. Que te formes logo é a oração subordinada. És tão inteligente como teu pai. Se não tem o que aqui, eu já sei, a oração subordinada é como teu pai, mas ela vai ser adverbial. Não é substantiva porque não tem o que. Eu sei que você foi à festa. Que você foi à festa é a subordinada substantiva. Beleza. Então, aqui, de cara, eu vou eliminar essa, porque não tem nem o que, nem o ser, certo? Para ser predicativa, eu disse para vocês que tem que ter o quê? Para ser predicativa, tem que ter sujeito mais... Cadê o mais aqui no meu teclado, gente? Pelo amor de Deus. Achei. Opa. Tem que ter sujeito mais verbo de ligação. Para ser predicativa, tem que ter sujeito mais verbo de ligação. E aí, qual é a que tem sujeito mais verbo de ligação aqui, turma? Dentro da oração principal. Qual é? A letra E? Meu desejo é que te formes logo. Observe que esta aqui é a predicativa por quê? Olha o é, que é verbo de ligação, antes da conjunção. O que é que te formes logo? Meu desejo é o sujeito. Ficou claro isso? Meu desejo é o sujeito, é verbo de ligação acompanhado da conjunção. Tudo bem? Felipe, tudo bem? Beleza. Prosseguindo aqui. Analise a função desempenhada pelas orações subordinadas substantivas, destacadas e classifique-as. Então, vamos lá. Analise as funções desempenhadas pelas orações subordinadas substantivas, destacadas e classifique-as. Beleza, agora eu só quero a classificação. Vamos lá. Classificação delas. Meus amores, o marido gritou. Quem grita, grita alguma coisa ou grita para alguém. Então, o marido gritou. Gritou o quê? Certo? Se gritou o quê? Ó, o marido é o sujeito, gritou
é o verbo transitivo direto que estava cheio das brigas da mulher, tem função de quê? De objeto direto. Então, aqui a classificação é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Observem que entre o verbo e o complemento, eu não tenho preposição. Tenho sujeito, tenho verbo transitivo direto e tenho uma oração com valor de objeto direto. Claro isso? Tudo bem? Beleza. Vamos à próxima. Convém. Convém é um verbo em terceira pessoa, que normalmente não é conjugado, ele é impessoal, certo? Então, eu não tenho sujeito para ele. Se eu não tenho sujeito para ele, a perguntinha que eu vou fazer é qual? O que é que convém? Não tenho sujeito na oração principal. E o fato de eu não ter sujeito na oração principal faz com que essa oração seja subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, tem valor de sujeito da oração principal. É um verbo que não tem sujeito. Se eu não tenho sujeito aqui, gente, o sujeito só pode estar aqui. Por isso, ela é subjetiva. Beleza? Vamos à próxima. João sempre procura a mesma coisa. Olha aqui os 2 pontos, aquilo que eu vivo dizendo a vocês. Essa coisa que ele procura ainda será dita. Tem o valor de aposto. Se eu tenho esses 2 pontos e a oração subordinada explica um termo anterior, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Eu posso usar só as siglas assim? Vocês estão entendendo? Se eu usar só as siglas, todo mundo entende? Dá um joinha para a tia aí. Ou vocês preferem que eu coloque o nome dela inteiro? Não precisa, né? Então, vamos à letra D. Na letra D, os homens sempre se esquecem. Pessoal, vou chamar a atenção para esse ser. Eu disse a vocês o seguinte: o verbo esquecer, ele tem 2 transitividades. Se ele for pronominal, ele tem uma transitividade pronominal. É o caso desse aqui. Se esquecem. E se ele tiver sem o pronome, ele tem outra transitividade. Por exemplo, se eu disser assim, eu esqueci a chave. Eu esqueci o quê? A chave. Então, o esqueci vai ser um verbo transitivo direto, a chave, objeto direto. Mas, se eu disser, olha o me, que é pronome, eu me esqueci de quê? Da chave. Observe que agora tem preposição. Então, toda vez que ele for pronominal, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Se ele não tiver o pronome, ele é transitivo direto. Tá claro isso para vocês? Então, os homens sempre se esquecem. Sempre se esquecem de
alguma coisa. Sempre se esquecem de quê? Então, agora, eu tenho a preposição completando o sentido de um verbo. Se eu tenho um complemento com preposição, completando o sentido de um verbo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Indireta por causa da preposição. Tudo bem? Completando o sentido do verbo. Agora, olhem aqui, por favor. Tenho outra situação. Sou favorável a que o prendam. Pessoal, sou é o verbo. Eu, o sujeito. Eu sou favorável. Favorável aqui é um adjetivo, certo? É um adjetivo. Logo, favorável é um nome. Se favorável é um nome, quem é favorável é favorável a que? A que ou a quem? Concordam? É favorável a que ou a quem? Então, favorável é verbo? Não. Eu tenho uma oração que completa o sentido do nome favorável. Nesse caso, favorável. Deixa eu até colocar aqui. Ele é um adjetivo. Ele é um nome. Se ele é um adjetivo, se ele é um nome, a classificação para essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Essa é a classificação adequada, porque completa o sentido do nome favorável. Tudo bem? A letra F. Letra F. Vamos lá. Meu desejo é. Observem que ao lado da conjunção eu tenho um verbo de ligação. Então, meu desejo, mesma coisa aqui. Meu desejo é o sujeito, é verbo de ligação. Quando eu tenho a estrutura sujeito, verbo de ligação, isso aqui só pode funcionar como predicativo do sujeito. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Até aí, tudo bem? Vamos à próxima. Ele jurou. Jurou o quê? Ele, sujeito, jurou o verbo transitivo direto. Se eu tenho sujeito com verbo transitivo direto, isso aqui só pode assumir o papel de objeto direto da oração. Pessoal, dificuldades? Tiveram muita dificuldade para fazer? Não? Tudo bem, então? Tudo certinho? Vamos lá. Lembrando aqui, acredito no potencial de vocês. Eu sei que vocês vão arrasar no conteúdo. Agora, essa atividade totalmente corrigida, eu vou colocar no grupo de vocês, para que se vocês precisarem fazer a correção, vocês tenham. Vou colocar no grupo com todas essas explicações que eu coloquei. E eu vou compartilhar uma nova tela com vocês agora, que é a tela do livro na página 109. Peguem, por favor, o livro na página 109.
Observem que aqui, na página 108, falou sobre as orações substantivas que eu detalhei com vocês e acabei de corrigir. E aqui, na página 109, vai focar nas orações adjetivas que nós já estudamos esse ano, certo? Então, não tem por que ter dúvida, não tem por que falar assim, tia, eu não sei a adjetiva, porque nós estudamos, fizemos atividade, tudo em sala de aula, e corrigida e explicada, tá? Tudo em sala de aula, antes, né, dessa reclusão, dessa pandemia, tudo bem? Então, as orações adjetivas têm valor de adjetivo, certo? Então, elas são uma oração que funcionam como adjetivo da oração principal, ok? Na oração adjetiva, em vez de uma conjunção integrante, eu tenho um pronome relativo. Vocês se lembram? Os pronomes relativos são que, quem, onde, o qual, a qual e variações, cujo e variações. Então, oração adjetiva, ela tem pronome relativo. Pode até grifar isso aqui, ó. E aí, elas são de dois tipos. Elas podem ser explicativas ou podem ser restritivas. O nome já fala, explicativa é uma característica comum a todos, certo? Que explica alguma Restritiva coisa só alguém. a alguns. Então, quando eu falo nas orações explicativas, adjetivas explicativas, podem grifar isso. Realçam uma característica que é própria do ser a que se refere. Na fala, as adjetivas explicativas são pronunciadas com pausa antes do pronome relativo e depois do fim da oração. Na escrita, isso aqui é extremamente importante, elas são isoladas por vírgulas. Podem grifar, gente. Na escrita, elas são isoladas por vírgula. Então, na explicativa, eu tenho vírgula, tá? Exemplo, a febre amarela, que pode levar à morte, preocupa as autoridades. Então, observem que ela veio isolada por vírgula, ela veio no meio da oração principal. Lembrando, a febre amarela preocupa as autoridades. É a oração principal. Que pode levar à morte se refere ao antecedente sempre, e esse que é um pronome relativo, tem valor de a qual. Se você substituir por a qual, você vai ter certeza que ela é adjetiva. Lembrem-se que as orações adjetivas, eu posso substituir um pronome relativo por outro pronome relativo e o valor semântico vai permanecer. Então, tia. a febre amarela, a qual pode levar à morte, ou a qual leva à morte, preocupa as autoridades. Então, ela é explicativa, porque está entre vírgulas, e é adjetiva, porque se refere a um antecedente por meio de um pronome relativo.
Esse que é o pronome relativo, tá, gente? Aí vocês podem grifar isso aqui. Nesse período, o pronome que retoma a expressão febre amarela, sujeito da oração principal, e realça uma característica, a de poder ser fatal, comum a todo tipo dessa doença. Podem grifar isso. Já na restritiva, eu disse a vocês o seguinte: na restritiva, restrição é uma característica a um grupo, a alguns. E a restritiva, diferente da explicativa, não tem vírgula, ok? Então, restritiva, ela delimita, restringe o sentido do termo a que se refere. Na fala, as adjetivas restritivas são pronunciadas sem pausa, porque na escrita não são isoladas por vírgula. Então, grifem isso, por favor, gente. Restringe o sentido do termo a que se refere e não são isoladas por vírgula. Grifem isso, por favor. Aí observem a oração. A febre amarela, que ocorre por contágio, tem desenvolvimento mais lento. Então, a febre amarela, a qual ocorre por contágio, tem desenvolvimento mais lento. Observem também que veio no meio da oração principal, porque esse que está se referindo à febre amarela. Vamos supor que esse que tivesse se referindo à palavra lento. Aí ela viria aqui no final da oração, tá bom, gente? O que, o lugar dele é sempre ao lado do seu antecedente. Nesse caso, a febre amarela. Poderia ser substituído por a qual, por isso é um pronome relativo e por isso é uma oração adjetiva, caracterizando seu termo antecedente. Então, nesse período, o pronome que retoma a expressão febre amarela. Isso tudo aqui vocês podem grifar. Sujeito da oração principal, delimitando de modo a indicar que apenas a febre amarela que ocorre por contágio, essa e apenas essa apresenta um desenvolvimento mais lento. Tá claro isso aí? Bom, meus amores, nós temos 3 minutinhos para terminar a nossa aula. E aí eu vou conversar com vocês a respeito disso aqui, das orações adverbiais. Vocês se lembram que bem recentemente, eu falei para vocês sobre as conjunções adverbiais, passei uma tabela das conjunções adverbiais, coloquei para vocês no Alunos Book, mandei no grupo de vocês. É porque agora nós vamos falar novamente e de maneira mais detalhada sobre as orações adverbiais, a classificação das orações adverbiais. Então, na nossa aula de quinta-feira, eu vou trabalhar detalhadamente com vocês as orações adverbiais. Vou fazer uma lista de atividade igual àquela da substantiva, só sobre as adverbiais, porque sobre as adjetivas nós já vimos esse ano, então não tem necessidade, ela está nos capítulos anteriores, certo? Só que as adverbiais nós não vimos ainda. Então, como nós não vimos detalhadamente, na próxima aula eu vou explicar as adverbiais, vou mostrar a vocês a lista de atividades que eu vou preparar e aí vou dar um tempo para que vocês façam, para na aula de semana que vem eu fazer a correção. Pode ser assim? Tudo bem para vocês? Pode. Certo? Então, quinta-feira nós vamos falar das adverbiais, ok?
Pessoal, para quem não colocou o nome e a palavra presente lá no chat, coloquem agora, tá? Não se esqueçam de fazer isso, porque, como eu já repeti, né? Já disse várias vezes, a escola está acompanhando a frequência de vocês por meio desse chat, porque o chat ele fica gravado lá e aí a gente consegue saber, tá bom? Uma outra coisa que a escola solicitou e que poucos estão cumprindo foi a questão visual, vocês destravarem o vídeo, certo? Então, eu gostaria que na aula de quinta-feira todo mundo estivesse com o vídeo destravado. Combinado assim? Meus amores, um beijo. Tchau. Até quinta, se Deus quiser. E se houver alguma dúvida, é só conversar comigo pelo WhatsApp. Tudo bem? Vou jogar lá agora a chave de correção do que nós terminamos de fazer hoje. Combinado? Beijinhos e até quinta. Beijo, tchau. Ela não tá me